E lá, como é que tá o trabalho? Como é que tá a política? Tá maravilhoso. Aqui em São Paulo é outro mundo, né? O governador Tarcísio nos enche de orgulho com as suas posturas. Só se fala em eficiência, diminuir o tamanho do Estado, como trazer receita para que a gente possa ter uma arrecadação de impostos maior, como investir em infraestrutura. Então eu me sinto muito privilegiado de estar em São Paulo junto com o governador Tarcísio e com a equipe toda. E não é passar a mão, não. Estou falando a realidade, porque se eu precisar bater, eu vou bater. Mas eu vejo coisas muito positivas em São Paulo, tanto que a gente percebe que São Paulo está na contramão do que está acontecendo no restante do Brasil. Eu estou muito satisfeito, eu estou realizado na política, me sinto hoje com a obrigação de poder contribuir para ajudar o nosso Estado e também para ajudar o nosso país, né? Que infelizmente está indo num caminho verdade. Que a gente Ontem eu estava ouvindo o Donald Trump lá naquela entrevista que ele estava fazendo lá no Twitter. E ele estava falando isso, né? Que ele vai trabalhar cada vez mais para os Estados Unidos ser um país descentralizado. Já é bem descentralizado. Você acha que o Brasil deveria ir nesse caminho? Porque ele fala o seguinte: quando você descentraliza, a pessoa tem a possibilidade de morar em outro estado. Sim. E isso cria uma disputa entre os governadores, entre os políticos daquela localidade, a fazer melhor para você atrair mais investimento. Economia. Você acha que devia ir por esse caminho? Porque parece que aqui no Brasil a coisa é mais centralizada, Emílio, né? Nós temos que levar o Brasil balizado, né, e imitando os países que dão certo. Os Estados Unidos é um país que deu certo. Deu certo por conta da economia, por conta da política, por conta das leis individuais em cada um dos estados. Ao contrário do que acontece, por exemplo, na Venezuela. É um país que caminha, né, para a tragédia, caminha para a pobreza. Então vamos copiar os países que deram certo. Não dá para a gente continuar mais passando a mão e tendo narrativas que democracias existem, que o comunismo e que essa forma de se enxergar o mundo de hoje, progressista, está levando as pessoas a uma melhoria de vida. Não está. O mundo está empobrecendo por conta das políticas que são feitas voltadas ao progressismo. As pessoas estão perdendo o respeito, a gente está dividindo a sociedade, a gente não consegue mais olhar com realidade o que acontece na nossa nação, as coisas são totalmente distorcidas, o bandido não é mais bandido, o policial não é mais policial, o homem não é mais homem. Então, ou seja, ou a gente aprende com as democracias que deram certo, ou a gente só vai levar o país para o atraso, que é o que eu vejo acontecer hoje aqui no Brasil. Você acha que o Brasil está andando para trás? Você não acha que o Brasil tá... Você não acha que melhorou o Brasil? Eu acho que o Brasil melhorou. Você não acha? Eu não. Muito pelo contrário. Não, mas eu digo assim, de 30 anos pra... Não, o Brasil melhorou. Se você pegar de 30 anos pra cá, melhorou. Não virou uma China, não virou uma superpotência. Mas eu acho que as pessoas hoje em dia têm mais consciência de tudo. As pessoas estão mais politizadas no Brasil. Então, essa é a realidade. As pessoas falam de política, compreendem política, estão votando, com certeza, hoje com mais consciência. O país melhorou muito nos últimos anos. Eu acho que depois do governo Dilma, né, quando nós tivemos ali aquele momento de transição, eu acho que nós tivemos boas pautas aprovadas. E quando começou o governo passado, aí sim, a gente teve uma melhoria muito significativa do conceito de nação. Acabamos com a política de coalizão, não entregamos mais ministérios na mão de partidos políticos, que é o que está acontecendo novamente hoje. A gente viu que a corrupção sistêmica diminuiu muito, pelo menos a nível ministerial aqui em cima. Claro que a corrupção existe, a gente sabe, são pessoas que fazem, mas a nível ministerial mudou muito. A gente viu empresas bem administradas, as empresas estatais, e nós voltamos para o que era antes. Voltou para trás. As mesmas pessoas, com as mesmas práticas, da mesma forma. Nós temos hoje um país inchado, um país que não consegue diminuir a taxa de juros, porque a gente sabe que você não consegue mexer em juros quando você não tem equilíbrio fiscal. Então, assim, tem uma série de coisas que estão acontecendo que é uma tristeza para a nação brasileira. E a gente não vê notícias boas. Eu gostaria de acordar e ver uma notícia boa acontecendo. Me fala uma notícia boa. Não tem. Rio Grande do Sul. A banana tá 15 que é um ponto reais. Que eu queria falar. A gente não tem noção o que ainda está acontecendo no Rio Grande do Sul. É uma tristeza. Imagina só, aqui em São Paulo está frio, estamos passando aqui uma semana de muito frio. Imagina no Rio Grande do Sul, essas pessoas que perderam tudo, que estão dentro de ginásios e escolas, sem uma perspectiva de um dia seguinte, sem saber o que fazer. Aí eu vou pegar aqui um exemplo do agronegócio do Rio Grande do Sul para poder falar sobre o que está acontecendo no meio empresarial do Rio Grande do Sul. Imaginem só que o agro de lá perdeu tudo. A maioria das cidades foram totalmente inundadas, perderam suas produções, e as cidades que não foram inundadas, que tiveram suas produções, não conseguem escoar as produções e estão perdendo tudo. E cadê o governo dando suporte para que essas pessoas possam se reerguer?
A gente não vê isso acontecer. E eles colocam lá, olha, você pode captar dinheiro assim, assim, assado, mas a burocracia está tão grande que ninguém consegue. Eles estão dando lá R$5.000 por família. O que uma família faz com R$5.000 quando você perdeu tudo? E com as burocracias, eles não conseguem ter acesso a esse dinheiro. O agro de lá precisa do nosso socorro, da nossa atenção. Essas pessoas estão desesperadas, perderam tudo, não sabem para onde ir, não conseguem ter o seu financiamento aprovado por conta de uma série de burocracias, precisam de prazo para poder começar a pagar esse empréstimo, caso ele aconteça, e taxas de juros baixas. E a gente não vê isso acontecer. O governo federal tem que se levantar para ajudá-los. O Brasil tem que se levantar para ajudar o Rio Grande do Sul. Pessoal, vocês não têm ideia do que está acontecendo com a vida daquelas famílias. Tem famílias lá que estão se suicidando, que nós estamos recebendo informações no meu gabinete. E a impressão que dá é que, como o Estado é um Estado que vota mais à direita, é a minha impressão, e eu tenho o direito aqui de dar a minha opinião, é que não está tendo atenção àquele importante Estado que produz riqueza no nosso país. Você tem ideia que aquele Estado é responsável por 7% do PIB do Brasil? Fora que tem a nossa segurança alimentar. A hora que para de se produzir, que o agro para lá, a gente para de poder levar, né, esses produtos todos para o Brasil todo. Emílio, é muito sério o que está acontecendo lá. E nós ajudamos, o Brasil inteiro ajudou. Só que chegou um momento agora que eles estão numa segunda etapa que precisam de nós. Sim, que é a reconstrução, né? Porque é o mais difícil. Não está acontecendo. É a reconstrução. Então, mas você tem informações lá do quê? No seu gabinete? Você tem... A gente recebe muito no gabinete. Muitas pessoas ligam, porque tem pessoas de São Paulo que têm família no Rio Grande do Sul. Entendi. Eu mesmo tenho uma pessoa muito querida que está com a gente no movimento nas ruas há muitos anos, que é de lá. E que é agricultor, inclusive, que tem me retratado coisas que a gente para e entra em desespero. Dá vontade de chorar, Emílio. Dá vontade. O pessoal fala que eu sou chorão, mas realmente emociona a gente poder, nesse momento que estamos passando aqui em São Paulo de frio, pensar que tem pessoas lá totalmente abandonadas. Imagina você acabar com a tua vida, você perder tudo que você tem. Tá você, sua esposa, isso se você não perder um familiar, alocado num ginásio sem perspectiva de você poder ter um dia seguinte. Pessoal, por favor, eu peço aqui encarecidamente, vamos olhar para o Rio Grande do Sul. Nós precisamos ajudar o Rio Grande do Sul. Porque quando tem a comoção, na época todo mundo ajuda, faz lá, achou que já fez o que tinha que ser feito. E a parte mais caótica. E a parte mais difícil é reconstruir. Eu estou vendo investimento em propaganda para bater fotinho. Né? Muita gente que se aproveitou politicamente daquela fotinho, que foi lá salvar animal, né? Que foi lá olhar para o que estava acontecendo, ficou, bateu meia dúzia de fotos, voltou para o seu estado e nunca mais fez nada. E também a gente vê aí, né, licitação de arroz, é o que a gente sabe, o que a gente escuta falar do Rio Grande do Sul. Até quando nós vamos ignorar o Rio Grande do Sul como país? Essa é a pergunta que eu deixo aqui para vocês. Muito bem. Ô Tomé, falei que o Tomé tava bravo. Tá bravo. Testa franzida. Eu falei que ele tava tranquilo, parecia, mas não, tá bravo. Ô Tomé, falando da mentalidade que você falou do brasileiro, você acha que essa mentalidade do assistencialismo, essa mentalidade do Estado provedor, isso ele tá acabando? Porque isso também ajuda aquele político que fala que vai mudar e nunca acontece nada. E aí fica toda hora, aquela descentralização fica cada vez mais complicada. E eu te pergunto isso porque lá na época da pandemia, no próprio Estados Unidos e na Europa, quando eles receberam bolsa, a galera também parou de trabalhar. Então você acha que essa mentalidade assistencialista do brasileiro, de sempre querer depender do Estado, ela tá acabando por conta das informações que estão chegando? Eu vou... Para poder responder essa tua pergunta, que é super importante, eu vou te fazer uma pergunta. Certo. Qual é o pior parasita que você conhece? Um vírus? Pode ser um vírus. Uma bactéria? Bactéria. Um verme? Não é. O pior parasita que a gente conhece é uma ideia. E quando essa ideia é implantada na cabeça de uma pessoa, ela é extremamente nociva, contagiosa e resistente. E a hora que ela se acopla na cabeça de uma pessoa, de verdade, é praticamente impossível a gente erradicá-la. E isso foi o que aconteceu nos últimos anos no nosso país e no mundo todo. Um parasita se apropriou da cabeça das nossas pessoas, colocando uma inversão de valores extremamente importante, onde a gente perdeu o sentido do que é real e do que não é real. Pessoas que acreditam dentro do mundo deles que eles estão ajudando os mais pobres, que eles estão ajudando o meio ambiente, só que eles estão destruindo uma nação. Levando uma nação para que haja uma ruptura, onde as pessoas não se respeitam mais, dividindo o país entre nós e eles, tirando princípios e valores, não compreendendo que a gente só divide riqueza quando se produz riqueza e, infelizmente, destruindo todos os lugares por onde eles passam. Infelizmente, esse vírus, essa bactéria, foi colocada na cabeça das nossas pessoas e a gente não consegue mudar a forma como eles pensam.
Eles estão cada vez mais levando essas pessoas e outras pessoas a pensarem de uma maneira completamente contra o desenvolvimento de uma nação. Isso entrou nas nossas escolas, entrou na nossa sociedade, entrou no meio jornalístico. É tudo distorcido. Nós estamos vendo um mundo onde homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, e você coloca um homem para poder lutar com uma mulher, onde a força física dele é muito maior. E todas aquelas pessoas que lutaram por princípios e valores e direitos das mulheres se calam quando você vê uma lutadora de boxe tomando um soco na cara de uma pessoa com a força física de um homem e tendo o seu nariz quebrado nos primeiros segundos. E ninguém fala nada. Onde a gente vê os nossos policiais, que são os heróis da nossa nação, sendo tratados como bandidos. Eles que protegem, que saem na rua, que ganham pouco, que dedicam a vida por nós, são tratados como bandidos. E os verdadeiros bandidos são as vítimas da sociedade, que são colocados nas ruas todos os dias em audiência de custódia, voltando às ruas quando a gente tem as saidinhas e levando, infelizmente, o país a estar assustado. Nós estamos trancados nas nossas casas, não conseguindo ver um dia seguinte com as políticas que são aplicadas hoje no nosso país. O Trump falou isso ontem. Exatamente o que você falou. Você ouviu o Trump ontem? Não assisti. Não assisti o Trump. Ele falou exatamente isso. Falou exatamente isso. O Elon Musk é o problema do mundo hoje. O Elon Musk é que fez um ataque viral. Deixa eu te falar. Você teve lá você teve lá no Bukele lá. Tive. E aí, como é? Então, mas lá é muito pequeno, não é? Vamos lá, vou poder falar um pouquinho sobre os países. Eu tive a honra de ter sido convidado. Você conheceu o presidente lá? Conheci, tive a honra de ter sido convidado para a posse presidencial de El Salvador. E logo que eu cheguei, eu percebi o otimismo no rosto da maioria das pessoas que eu conversei. E eles começaram a me contar o que era El Salvador no passado. Um país totalmente tomado pelo crime organizado, um país onde as milícias faziam que cada uma das pessoas que morassem numa comunidade tinham que pagar um pedágio para poder entrar de $1 e $1 para poder sair da comunidade. Mas lá tem muita gangue, né? Vamos lá, as gangues, exatamente. Isso. Essas gangues tomavam ainda conta de todos os empresários que tinham na cidade, cobrando propina dele para poderem abrir as portas. Caramba. As pessoas eram mortas, as mulheres eram abusadas sexualmente, as pessoas tinham um toque de recolher às 6 horas da tarde, não podiam mais sair nas ruas. Loucura. E entrou um presidente com a pauta de segurança pública, dizendo que ia resolver o problema de segurança pública. Com aquelas prisões, né? Vamos lá. Quando ele se elege, ele percebeu que sem o Congresso, ele não ia conseguir tomar nenhuma ação. Como acontece aqui no Brasil, a gente não consegue fazer nada sem que a gente tenha o Poder Legislativo apoiando e votando a favor. Isso é uma democracia. E ele começou a fazer uma campanha durante 2 anos para que as pessoas votassem somente em pessoas que estivessem alinhadas com as pautas de segurança pública. E olhem só o que aconteceu. De 84 deputados que existe lá no Congresso, 83 foram eleitos com as pautas de segurança pública e na mesma linha do governo. O que ele fez? Colocou o país em estado de exceção. Polícia na rua, mapeou todas as gangues, né, todos os criminosos, tolerância zero, começou a prender todo mundo, montou um presídio para 60 mil pessoas e pegou eles e colocou na cadeia. E lá é o seguinte, 20 anos de cadeia quando entra lá. Entrou lá, não vê família, tem disciplina, tem que trabalhar. Sem saidinha. E conforme as pessoas foram presas e perceberam que quando estavam indo para a cadeia não sairiam mais, os outros que estavam fora, opa, se eu for cometer um crime eu vou preso, vou ficar 20 anos. E aí dizem, né, as pessoas dos direitos humanos que estão maltratando aqueles presos. De forma nenhuma. Então, mas lá... Preso é preso, bandido é bandido. Então, mas os direitos humanos... Mas lá é pequeno, né? São 6 Não milhões... daria para fazer esse projeto no Brasil. Por que não? Mas você acha que o Brasil teria... O Brasil é muito grande. Quantos habitantes tem lá? A gente pega a proporção que você tem lá e transfere para cá. Se constrói presídio, coloca bandido na cadeia. As leis têm que ser rígidas para que as pessoas tenham medo de ir para a cadeia. Não que nem aqui. As leis são fracas, as pessoas não vão presas. Tudo bem, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo querem desencarcerar. Mas esse projeto... Então, mas esse projeto... Eu não sei quantos habitantes tem... 6 milhões e 300. 6 milhões e 300? Eu vou dizer para você, lá tinham 107 mortes a cada 100 mil habitantes. Aqui no Brasil são mais ou menos 20 mortes por 100 mil habitantes na média. São Paulo, se eu não me engano, 5,6, que São Paulo está muito inferior. Nós estamos à frente, né, do combate ao crime organizado. Mas você viu a operação que teve aqui, né? Sim. O Derrite teve aí. Eu vou dizer, porque pela primeira vez nós temos um governador macho que tem sangue na veia e que está dando suporte para a polícia. E nós temos um secretário de Segurança Pública, que é o Derrite, que está dando apoio para todo mundo. Nós temos o nosso coronel Cássio,
que é o nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que está enfrentando de frente o crime organizado. Aliás, eu recebi ontem uma medalha muito importante, que é a maior honraria da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu fiquei muito emocionado, e eu queria dizer que o país inteiro tem muito orgulho de vocês, policiais. Vocês são o orgulho da nossa nação. Vocês que acordam cedo, que defendem a nossa nação, colocam a vida de vocês em risco, tem que ser valorizados pela população. A gente não pode mais ficar tratando o policial como bandido, toda hora soltando na mídia que o policial entrou na comunidade e matou alguém. Se o policial vai na comunidade e mata alguém, é porque aquela pessoa ia cometer um crime e estava colocando a vida das pessoas, dos policiais, em risco. Nós precisamos inverter, sabe, essa narrativa que foi dada, colocando as pessoas boas como pessoas ruins. É esse o Brasil que a gente não pode mais viver. Boa. E aí eu volto pro parasita que foi colocado na cabeça das pessoas. Os valores foram invertidos. E nós precisamos trabalhar juntos, com pessoas com coragem, para poder falar a verdade do que acontece no Brasil, para que a gente possa mudar essa nação. Não dá mais para a gente acordar todos os dias e ver o país caminhando para esse abismo que nós estamos indo. Abismo na economia, abismo em princípios e valores, abismo nas narrativas que são criadas todos os dias. Eu vou dar um exemplo. Você viu o que você passou, Emílio? Você, há pouco tempo, quando você teve aquele ataque a você é uma das pessoas mais honradas. Mas isso faz parte. Você é uma das pessoas mais corretas. Você sempre respeitou. Isso faz parte do métier. Isso é do trabalho. Você sempre respeitou a todos. Independente da cor de pele, do seu direcionamento sexual. A Jovem Pan que está passando, essa emissora que sempre teve pluralismo. Eu sempre que vim debater aqui, tinha alguém do outro lado comigo. Sim. Nós nunca demos narrativas. Olha o que nós estamos passando aqui. Até quando nós vamos aguentar e não vamos nos levantar para defender as pessoas de bem desse país? As pessoas que falam a verdade. E realmente ter uma democracia, porque o Brasil vai perder a democracia. Nós estamos caminhando, infelizmente, para o caminho da Venezuela. E aí que entra o fato de a gente ver o nosso governo federal não admitindo que não existe democracia na Venezuela. Agora, o que você acha que vai acontecer com a Venezuela? O que eu espero que vai acontecer com o Madurão? Madurão. Vai largar o osso ou não? Eu espero. O Madurão, a mexicana já saiu fora do esquema lá, já né? Tá que era Brasil, a Colômbia e o México queriam fazer um... Porque pro Brasil é ruim também virar guerra civil na Venezuela. Sim. Mas porque aí vai ter que... Entendeu? O Brasil também não é bom. É fronteira, é lógico. Depende, não é bom pra quem? Não é bom pras pessoas de bem. Não, mas não é bem ou ruim. Vai ter que receber. Imagina, já é difícil receber refugiado. Imagina se tem uma guerra civil na Venezuela. E tá a ponto de acontecer. Está a ponto de acontecer, porque é muito claro, e a gente viu todas as declarações internacionais, que o Maduro perdeu as eleições. Sim. Agora, quando que o nosso país vai se posicionar de maneira coerente e correta? Não vai. Não vai se Então, posicionar. mas você acha que ele vai entregar a rapadura? Porque o que não pensam é o seguinte, teve lá um negócio, você deu até a notícia ontem. Exatamente. Falou, os Estados Unidos agora, o Joe Biden... quer dar anistia. Só que é o seguinte, a gente esquece que ele está aliado à China e Rússia. Exatamente. China, Rússia e Irã. Você acha que os caras estão... o exército... Você acha que ele está preocupado? Tem que fazer break, Dedê? Olha lá, ó. Você tá bravo, hein? Tá bravo. Vamos lá. Tomé tá bravo, hein? Toma uma aguinha. Toma uma aguinha. O que você tá bravo, Tomé? Quer uma água, Tomé? O cara teve 6 Covid. 6 Covid. E um violão. 6 Covid e um violão. Hein, Tomé? Não? É verdade, Emílio. Já pediu música, pediu verdade, 2 músicas. Eu vou. Deixa eu só fazer o break. É a música nova, né? Muito obrigado pela sua audiência aí na Rede Jovem Pan. Estamos aqui com Tomé _Abduch. É o break rapidinho para nossa rede de rádio. Vai lá, Reginaldinho. Continuamos nas plataformas aqui para todo o Brasil. Ainda não. Tomé Abduch hoje ao vivo aqui. Só para não sair da Venezuela, uma outra empreitada do Madurão são as redes sociais, né? Sim. Sabe que tá bloqueando lá, Instagram, WhatsApp. O Elon Musk é o inimigo número 1. E xingou o TikTok. O Elon Musk é do capeta também, segundo o Maduro. O que você acha desse caminho? Qual país democrático não tem liberdade de expressão e liberdade nas redes sociais? Alguém me responde? Qual? Você viu que ele tirou tudo, né? O Maduro. Coreia do Norte. O Maduro, ele tirou tudo. WhatsApp ele não tá deixando. Não, tudo ele tirou. E olha só o que você está me dizendo, ditaduras. É o que querem fazer aqui no Brasil. Regulamentar as redes sociais. A rede social é um local onde a gente tem o direito de expressar a nossa liberdade de expressão, de falar o que a gente pensa. E ponto final. Agora, vocês querem melhorar um pouco a forma de você poder abrir uma conta no Instagram, abrir uma conta no Twitter, para que essa pessoa tenha se identifique, para que caso ela cometa algum tipo de calúnia ou eventualmente uma fake news, ela possa ser punida por isso? Ok, a gente concorda. Agora, tirar a liberdade de expressão, tirar a liberdade do que a gente fala, e muitas vezes você levar a culpa
do que uma pessoa fala para uma emissora. Se eu vier aqui falar alguma coisa, a responsabilidade é minha. Não é da Jovem Pan, não é do Tuta que está aqui. Não é de vocês que trabalham aqui. A responsabilidade é minha. Como que eu vou passar a minha responsabilidade para uma emissora? Isso é um fim de mundo que está acontecendo. E eu não sei por que as pessoas se calam. Parece que agora tem aquela coisa, né, do politicamente correto, que você não pode mais falar o que você pensa. Mas você não acha que isso é uma ferramenta? A gente viu agora na prefeitura, como a gente estava comentando aqui, que o político ele vai pegar o engajamento da rede social e ele não tem proposta, mas ele gosta de render o bloco, que você sabe muito bem. Isso não é perigoso também? O cara usar, lógico, ele não tem que regulamentar nada, tem que ter a liberdade, mas é uma ferramenta também, né? Que o cara tá com pouca proposta, né, Tomé? Olha só, acho que a população já compreendeu que precisa analisar em quem está votando. Sim. Então, é só olhar. Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos falar nas nossas eleições aqui de São Paulo, por exemplo. Nós temos as propostas dos candidatos. Tá. Nós vimos o último debate que aconteceu. Tem que olhar a proposta de cada um. Eu, por exemplo, não acredito numa proposta que você vai fazer um teleférico em comunidade aqui em São Paulo. Não porque a proposta é ruim, e nem fazendo juízo de valores de quem está propondo. É porque, estando dentro da política, eu compreendo a dificuldade de se aprovar. Uma coisa é você falar que vai fazer. Outra coisa é hoje que eu estou dentro da política e que eu compreendo o bastidor e tudo isso, saber que você vai ter que lidar com o meio ambiente, com o Tribunal de Justiça, com o Ministério Público, com a oposição que vai estar entrando o tempo todo com recurso para tentar derrubar o seu projeto, mesmo que o projeto seja um bom projeto. Então, a gente precisa levar clareza. Então, mas aí entra o outsider. Porque você era um cara que agora você aprendeu como é que funciona a política, você sabe onde estão as dificuldades. O que a gente vê é que político ficou tão desacreditado que as pessoas só acreditam em outsider. O cara que vai lá e dá uma e dá uma resposta fácil. Mas hoje, com a minha experiência, eu vejo então, você já sabe o que pode e o que não pode. Eu acho que não pode colocar uma pessoa, numa primeira vez, num cargo executivo com uma caneta tão pesada. A pessoa tem que ter ali, sabe, meio que uma curva de aprendizado política. Eu entrei um menino na política, eu não tinha ideia o que era uma assembleia. Eu não tinha ideia o que fazia o Tribunal de Contas com profundidade, como a maioria dos brasileiros não tem. Eu não tenho vergonha de falar. Você encheu o boneco do Moro. Moro na boca. Na boca. É isso aí. Vocês lembram do boneco do Moro? Ele soprava. Tá na varanda dele até agora. magro. Tá murcho na varanda. Eu já lutei muito pelo Brasil nos últimos 10 anos. Eu dediquei a minha vida para isso. É isso aí. Ô, Tomé, mas essa questão aí de... Tomé, essa questão aí de não permitir que alguém que nunca ocupou um cargo, né, o pessoal eleja essa pessoa, isso aí a gente vê que tem acontecido. Por quê? Porque todos que a gente vê, todos os que estão no cardápio, o que está na mesa ali, ninguém confia mais. Porque sabe que o cara vem, fala coisas bonitas, faz promessas e nada acontece. A gente viu isso com o Dória, a gente viu com o Bolsonaro lá atrás, e agora parece que a história está se repetindo na prefeitura. Como que o pessoal, né, que tá para votar agora, eleições municipais, faz para confiar e acreditar nos que estão aí já? Não, vamos lá. Primeiro precisamos entender quais promessas não foram cumpridas, porque nós temos uma vontade dentro da política de poder cumprir o que é importante para a sociedade. Vou dar um exemplo. Sim. No governo estadual aqui de São Paulo. Por que não ficou pronto ainda o Rodoanel Norte? É um projeto maravilhoso. Sim. Qualquer político gosta de poder entregar o Rodoanel Norte. Tá. Não ficou pronto porque, infelizmente, tivemos algumas coisas ambientais que barraram a continuidade da obra. Tá. Então, por mais vontade política que se tenha, você não consegue executar. Então, veja só, nós temos que ter uma pessoa que entre, que tenha um equilíbrio para poder conversar bem no Tribunal de Justiça, no Ministério Público, junto aos vereadores, e aqui ressaltando a importância de elegermos bons vereadores. Porque um prefeito ruim com bons vereadores, a gente não destrói a cidade. Sim. Já vereadores ruins com um prefeito bom, a gente não consegue fazer nada porque eles não liberam. Boa. Então existe um contexto que nós precisamos levar para a sociedade para que eles compreendam o que acontece. Eu estou muito preocupado aqui com São Paulo, muito preocupado. Principalmente de a gente ter o invasor de propriedade privada virando prefeito de São Paulo. Ele não tem nenhum alinhamento com São Paulo. São Paulo é a cidade que trabalha, que produz, que divide riqueza, desenvolvimento, manda dinheiro para o Brasil todo. Então, assim, a gente precisa se unir como sociedade e entender de maneira pragmática como que a gente pode ganhar do Boulos. Então, quando eu vejo a gente se dividindo, eu realmente fico muito preocupado e muito chateado. Então, mas então você acha que o cara tem que ser mais técnico, ter uma administração do cara, ser mais técnico? Porque, por exemplo, você vê isso com o Tarcísio. O Tarcísio não cai muito nessa... Ele é mais técnico. Ele é muito. Porque a origem dele é ser um burocrata. Ele é um técnico, né?
do que ser um político. Porque a demanda é populista, você sabe disso. A demanda é populista. Os caras querem populista, barulho, fácil, barulho, e não sei o quê, cortes, faz acontece, eu sou foda, eu sou não sei o quê. E isso é o que está pegando no mundo inteiro. No mundo inteiro essa conversa. Quando você acha que isso vai mudar? A gente vai falar, não, esse cara é técnico, ele é bom, ele pode ser um bom administrador. Não um cara da mídia, o cara mais queridão. Vamos lá, o Tarcísio é um bom exemplo. O Tarcísio é extremamente técnico. Certo. Mas a gente sabe que a política, ela é necessária. O Brasil, apesar de um país que ele é presidencialista, a base dele não é presidencialista, é parlamentarista. Você não aprova uma lei no Brasil sem o parlamento. Congresso. Então, se não tiver alguém na Casa Civil que possa fazer essa ponte com o Congresso e a gente conseguir fazer que tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo trabalhem juntos, a gente não consegue levar o Brasil para frente. Então é muito importante uma pessoa técnica, com princípios e valores, que tenha a capacidade de entregar resultado. Eu digo para vocês com propriedade, 50%, olha aqui o que eu vou dizer para vocês, hein, que é muito grave. Meu sentimento, pelo que eu estou vendo, 50% de tudo que se arrecada de tributos no Brasil fica no meio do caminho. Sim. Seja em corrupção, ou em uma coisa que é tão ruim ou até pior que a corrupção, que é a ineficiência. Fica tudo no meio do caminho. Como que a gente desenvolve o país? Eu tive a oportunidade ontem de estar no TUCA, que é uma associação que cuida de crianças com câncer. E eu já sou chorão por natureza, vocês sempre brincam comigo com isso. Sim. Eu saí de lá... Vai chorar aqui hoje. Eu saí de lá aos prantos de ver crianças com câncer sem condição de tratamento, na fila, esperando. Porque não existe dinheiro para poder tratar. E aí a gente vê esse governo que atual está cortando o dinheiro da saúde, cortando o dinheiro da educação, levantando os custos do país de uma maneira totalmente descontrolada, gastando mais de R$1 bilhão em viagens. E ao mesmo tempo tem crianças morrendo de câncer por falta de dinheiro. Emílio, que país que nós estamos vivendo, Emílio? E eu tenho que ter medo de vir aqui dizer o que está acontecendo. Eu tenho que pensar nas palavras que eu vou utilizar para poder defender a nação. O que está acontecendo com a gente? Nós temos que se levantar como nação. Todo poder emana do povo. O Brasil é um povo bom. É um povo que acorda cedo, que trabalha, que valoriza a família. Que tem na sua essência o cristianismo em mais de 80% das pessoas. Pessoas que valorizam pai e mãe, que valorizam filho. Nós perdemos tudo isso. Agora você não pode falar mais nada. Você fez um comentário aqui extremamente simplório. A gente conhece a tua essência. Veja o que aconteceu na tua vida durante 2, 3 dias. Todo mundo sendo cancelado. Então, ou seja, gente... Mas vamos isso acordar. É do jogo. Isso não é do jogo. No nível que está, não é do jogo. Passou do ponto do jogo. Passou do ponto do respeito. Mas sabe o que acontece também? Isso aí é do jogo. Se fosse do jogo, valia para todos os lados. Não, mas isso aí faz parte. Isso aí faz parte da mudança. Isso tudo faz parte de uma mudança que a gente está tendo. Lógico que faz. Mudança é pão ruim, isso é claro que é. É sempre assim que funciona. É por pêndulos que as coisas vão funcionando, entendeu? Né? Ô, Tomé, mas o mundo é assim desde que o mundo é mundo. Mas sabe uma coisa que a gente vê aqui, principalmente quando vem deputado federal, sempre fala assim, não, a gente precisa do poder do povo, a gente precisa do povo, a gente precisa do povo. Mas você não acha que a gente chegou num ponto que lá de dentro é que tem que partir o que deve ser feito? Exato. Colocar na cabeça do povo como deve ser feito? Isso não vai acontecer. Vamos falar de segurança pública um pouquinho? Vai ficar assim, então. Vamos lá. Por que nós estamos com a segurança pública nesse estado que está no país hoje? Quem aqui se sente seguro para sair na rua? Ninguém. Ninguém. Qual a dificuldade daquele pessoal que está lá dentro criar leis de verdade para colocar vagabundo na cadeia? Essas leis acontecem? Não. Eles estão falando em descriminalizar as drogas, eles estão falando em tirar as pessoas da prisão. Como que fala? Me fugiu a palavra. Desencarceramento. É isso que eles falam. Como que a gente pode ir para frente com essa cabeça no país? A gente sabe o que acontece quando você faz uma descriminalização das drogas. Quer dizer, hoje uma pessoa pode andar com 30 cigarros de maconha no corpo e de uma coisa que ela não é legal, ou seja, onde ele compra a droga? Ele compra numa biqueira, ele compra com um traficante de drogas. E ninguém anda Aquilo que não fumar. é legal se torna legal a partir do momento que aquela pessoa está transportando com ela. Gente, isso é uma insanidade o que está acontecendo no Brasil. E parte desse vírus que eu falei para vocês, que entrou na cabeça das pessoas, faz com que elas batam palma para isso. Como batem palma para uma facção criminosa que é o Hamas. Então, ou seja, o conceito está errado. E a gente não pode mais falar sobre conceito, porque tudo você é taxado como machista, como sexista, como não sei o quê. Então, ou seja, eu venho aqui falar para o povo brasileiro com um nó na boca do estômago, porque a gente não sabe mais o que vai acontecer no dia seguinte, mesmo
eu não ataquei uma vez aqui uma instituição, eu não ataquei aqui uma vez um político, eu estou dando a minha opinião sobre o que está acontecendo. E é isso que eu acho que nós, como nação, precisamos ter a consciência e nos levantarmos, como já fizemos. Estarmos nas ruas, de braços dados, lutando para que o Brasil continue democrático. Porque a gente vai perder. E na democracia que acontecia lá na Venezuela lá atrás, as pessoas não perceberam que devagarzinho as coisas foram mudando. É um passinho de cada vez. É um passinho de cada vez. Isso está acontecendo Você está pessimista? Você parece que você é um cara otimista. Eu não estou pessimista. Eu não estou pessimista. Eu estou alerta. Eu tô alerta. Eu tô preocupado. Tá. Claro. Mas tem uma esperança, porque no final, assim, claro falando da direita aqui, e a gente citou o Tarcísio, aí está fazendo um lindo trabalho, e tem outros candidatos aí, 2026 é logo ali. Então a gente está vendo outros nomes, o Zema, Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior. Tem muita gente legal. Você acha que tem uma esperança dessa direita aí? Porque o próprio Zema falou que ele, na política, tem muito ego, e você sabe muito bem disso. É verdade. Olha só. Agora vamos para a parte otimista. A esquerda está perdendo força no mundo todo. Porque as pessoas acordaram para o que eles estão fazendo. Vamos dar um exemplo das Olimpíadas, o que aconteceu lá? Da lacração? Eu a vida toda lutei por respeito. Respeito pelas minorias, respeito pelas mulheres, respeito pelos homossexuais, respeito pelos transexuais. Nós precisamos respeitar as pessoas. E cada um de nós tem essa obrigação. Agora, quando mundialmente, em cadeia nacional, o povo cristão, que é a grande maioria do povo do mundo, é desrespeitado, pegando o maior símbolo da Igreja Católica e colocando ele sendo mostrado por transexuais, é um tapa na cara de cada um de nós. É um tapa na cara. Como que as pessoas pedem respeito desrespeitando os outros? Como que a gente pode ter uma relação saudável dentro de uma sociedade quando somente um lado tem que respeitar o outro? E que quando a grande maioria... Então, mas aquilo foi um tiro no pé. Não pegou. Aquilo não pegou. É isso que eu falo pra você. Tem coisa que não pega. Sim. As pessoas, elas veem isso aí, porque você falou um negócio que eu concordo com você. Houve uma inversão das coisas. Houve uma inversão. O feio hoje é o bonito. Perfeito. Tipo fuzil. Sabe, o feio é o bonito hoje. Sim. Sabe, hoje não tem mais a elite. A elite, ela é boa. A elite de intelectual. Intelectual, a elite dos esportes, ela sempre foi boa pra gente se melhorar. Não é porque tem uma elite ali. Quando você vê a elite, você fala, opa, eu quero ser igual a ele. O melhor. Eu quero ser o melhor entre todos. Baliza. Quando você equalizou tudo isso e falou, não, agora não é mais assim. Agora todo mundo é igual, o feio vai ser bonito, sim, o homem vai ser mulher, a mulher vai ser homem. Criou essa confusão, você perdeu referência. Só que a população, a gente como ser humano, a gente quer melhorar. A gente não quer ser igual a ninguém. Sim. A gente quer ser melhor em tudo que a gente faz. Você é assim, eu sou assim, quem está acompanhando é a gente. E aos poucos você vai percebendo, você vai falando, opa, não é assim que funciona a vida real. Pode funcionar num avatar. Isso. Então você vai ter que saber, ou eu sou um avatar ou eu sou um ser humano. No avatar isso funciona, porque o avatar está ali. Então isso que eu acho que é a diferença. O ser humano ele vai perceber cada vez mais que ele é um ser humano e que ele quer ser bom. Ele quer ser bom no que ele é, porque é por isso que a gente está aqui. Todo mundo que tá acompanhando a gente não quer se igualar a ninguém. Por isso que não dá certo esse sistema. Eu concordo. Nunca deu certo na vida. Concordo. Porque esse sistema ele é fake, porra. Exatamente. É falso. A distância do campeão pro derrotado é gigante. Mas aí nós vamos voltar pro começo, né, da nossa conversa. O parasita. Sim. Esse parasita foi implantado na cabeça das nossas pessoas. Elas não conseguem mais ter o discernimento de compreender o que é certo e o que é errado. E está crescendo cada vez mais. Infelizmente, parte das nossas escolas coloca isso dentro da cabeça das nossas crianças, que crescem e que se tornam advogados, promotores, juízes, políticos, pessoas que tomam decisão, jornalistas, formadores de opinião. E essa turma que está aí, eles incentivam isso. Via o quê? Via financiamento, via dinheiro. Então isso está crescendo de uma forma. E eu digo, se as pessoas que conseguem enxergar o que está acontecendo não se levantarem, a gente se calar como tivemos nos últimos anos, todo mundo com medo de ir para a rua se manifestar, ninguém no Brasil tem que ter medo de ir para a rua para se manifestar. O que a gente não pode fazer é desrespeitar, é atacar a instituição, é cometer algum ato de violência, coisa que a direita não faz. E aí que eu digo, o que aconteceu
no dia 8 de janeiro, no meu ponto de vista, foi uma cena lastimável de vandalismo, que tem que ser punido sim, mas não com 17 anos de cadeia, Emílio. Tem famílias destruídas, pessoas presas até hoje, que nunca cometeram um crime. E aí nós vamos nas nossas leis, muitas pessoas cometeram crimes, são soltas na audiência de custódia. Exato. E quando ficam presas, depois de algum tempo, né, quando elas são julgadas e condenadas na cadeia, elas são colocadas na rua de novo pelo regime aberto ou semiaberto. Ou seja, ninguém vai preso no Brasil. E quem estava lutando ali, quem enxergou o que aconteceu com o Brasil lá atrás, estava ali lutando, era um grito de socorro, está presa de uma forma que a gente não compreende até hoje. Então, ou seja, tem tanta coisa errada, Emílio, tem tanta coisa errada, e eu estou aqui tentando ter cuidado com as minhas palavras, para não prejudicar a emissora que me está dando a oportunidade de falar. Olha só! Você é um homem muito cuidadoso, Tomé. Sim, mas você deu muita volta e você estava num período otimista, que era dos nomes da direita. Vamos lá. Eu estou muito otimista porque, como eu disse, a esquerda está perdendo espaço no mundo todo. Então aquela turma lá da Faria Lima, que apoiou o Lula, já entendeu cometer um grande erro. Aquela turma que estava em cima do muro, eu não voto nem aqui nem lá, entenderam que cometeram um erro. Aqueles políticos que eventualmente também tiveram de um lado e do outro, entenderam que cometeram um erro. Vejam só o Brasil que nós temos hoje e o Brasil que nós tínhamos antes. Então eu acredito que se a gente tiver realmente uma democracia no Brasil, nós vamos ganhar as próximas eleições. Aliás, eu tenho certeza que nós vamos ganhar as próximas eleições, levando princípios e valores para a nação. O Brasil não pode viver do jeito que vive. O que eu quero saber é o seguinte, quem você acha que é o cara? Porque o que eu vejo muito nessa treta é o seguinte, para um grupo ganhar, ele tem que destruir o outro. Não tem uma coisa assim de falando que é o cara que fala, o que nós vamos fazer para o Brasil ser melhor? Sem pensar isso. O que eu vejo é isso, de um tempo para cá, não sei se é rede social, eu não sei direito o que é, que eu não sou especialista nisso. Não tem mais fair play. O que eu não é questão de fair play, é o seguinte, precisamos destruir esse aqui pra gente sobrepor a isso, porque esse tem que morrer. E o outro fala a mesma coisa. E o povo tá no meio. O povo está lá esperando alguém, uma solução. Mas essa é a polarização que aconteceu no Brasil. Então, mas eu quero saber o seguinte. E é uma das coisas que eu luto. Então, isso é tribalista. É tribalista. Ó, eu preciso matar esse grupo. Se eu não matar esse grupo, eu não sobrevivo. É assim que as pessoas estão pensando. Emílio, olha, eu acho que não deve ser assim. Eu tô dentro da direita. Tá? Eu tô dentro da direita. Eu não vejo a direita na parte interna. Entendam que existem as narrativas que vêm de fora. Existe a realidade que acontece. Eu não vejo a direita pensando dessa maneira. Eu não vejo. Eu vejo a direita tentando resgatar princípios e valores. Agora, quando você tem uma ala extrema no Brasil, que acaba atacando os nossos princípios e valores, as pessoas reagem a isso. Nós não sentimos no Brasil que existe uma verdadeira democracia quando a gente vê tudo que eu já narrei para vocês até agora. Você se sente num país democrático? Eu não me sinto num país democrático. Eu não me sinto. A partir do momento que uma emissora de televisão não tem mais a liberdade de expressão de falar o que ela quer, e que ela começa, de uma certa forma, a ser atacada por grande parte, né, do país, por grande parte do governo que aí está, a gente começa a falar, opa, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. O governo passado nunca tirou a liberdade de expressão de ninguém. E você, que hoje é um jornalista, e que, como eu estou vendo alguns já, eu vou dar um exemplo aqui de um jornalista, posso citar um nome? Que eu falo com carinho. Camarote. Camarote foi uma pessoa que lutou muito pela esquerda no passado. Porém, agora ele está começando a compreender que o Lula não está tendo uma posição concreta contra o que está acontecendo na Venezuela. E ele está dizendo isso de maneira muito clara. Aliás, eu queria dar parabéns a você, Camarote. Parabéns de você estar enxergando e está tendo a coragem de falar. Eu não quero dar porque é nosso concorrente, não vai. Mas eu quero dar. Tem parabéns nenhum. E aí eu vou dizer o seguinte. Tem parabéns nenhum, viu, Camarote? No caminho a gente dá parabéns. No caminho que nós estamos indo, você daqui a pouco não vai mais poder falar o que você quer falar. É o que está acontecendo. Nós fomos calados aqui. Nós fomos calados. A nossa liberdade foi ceifada. Isso está certo? Mas você não chegou num ponto. Se a direita, você falou que está dentro da direita. A direita está unida, então? A direita está unida. A direita está tão unida que nós temos um presidente, que é o presidente Jair Bolsonaro, que deu um direcionamento, junto com o governador Tarcísio, para que São Paulo vá para um caminho. Isso tem que acontecer. Tem que estar todo mundo unido em volta de um único nome. Aí você pergunta assim, Tomé, mas de que lado você está? Posso falar sobre esse assunto? Pablo Marçal e Ricardo Nunes ou não? Não é um assunto para a gente... Eu não sei. Você sabe, eu queria falar sobre ele. Não, o que acontece é o seguinte. A gente tem uma lei que é a lei da eleição. Que é uma lei que é pelo
pelo TRE, TSE. E tem um monte de restrição ali. Sim. Então a gente não sabe direito. Até onde pode ir. Até onde. Porque você fala de uns, tem que falar de tudo. Porque é o seguinte, a gente tem as diretrizes aqui. Então, o que você dá para um candidato, você tem que dar para outro. O mesmo tempo. Isso, o mesmo tempo. Se você falar de um candidato, se ele entrar com o pedido lá, ele tem também o direito. Então é uma confusão e não é muito... Não sabe direito. Não é muito claro. Então a gente resolveu esse ano aqui não falar sobre eleição. Vamos entrar em outros assuntos polêmicos. Porque essa lei, ela é confusa. Sim. Então, por exemplo, se eu falar alguma coisa aqui, se eu ferir algum dos candidatos, ele pode entrar com um pedido lá, aí ele tem o direito aqui, e você não sabe direito o que realmente é sobre isso. É uma lei confusa. E se um tiver direito, aí todos os outros têm direito. Então é uma bola de direito. É muito direito. Se você fala de um, você tem que falar de todos. Eu vou fazer uma amarração conclusiva aqui, sem citar nada. Falar de tudo. A amarração conclusiva minha é o seguinte. Eu não sei se a audiência entendeu. Se a gente fala de um, tem que falar de todo mundo. Isso aí. Todos. Então vamos lá. Vou fazer uma amarração conclusiva sobre tudo isso, porque você me perguntou em relação à união da direita. Nós, na direita, hoje, temos um líder. E todo mundo sabe quem é esse líder. Esse líder é muito próximo do governador do estado de São Paulo. E esse grupo político, balizado no que eles têm de informação, escolheram alguém para poder representar a direita. Nós precisamos estar alinhados com essas pessoas que pediram para nós um alinhamento. Porque se a gente dividir, se a gente não estiver remando todo mundo para o mesmo caminho, dando os braços, e não formos pragmáticos, e veja só, não estou fazendo juízo de valores de ninguém. Se não houver um pragmatismo, nós vamos entregar, infelizmente, a nossa cidade para uma pessoa que a direita, que está unida, não quer. Agora, Tomé, se esse plano não seguir, porque assim, eu não acredito que isso vai ser decidido em um turno só. Vamos supor que esse plano não seja, e seja um outro plano aí. A direita vai apoiar essa direita ou vai lavar a mão? Gente, não tenha dúvida. Nós vamos apoiar qualquer um que for contrário ao Boulos. É isso, independente de quem seja. O nosso voto é um voto contrário ao Boulos. Seja quem estiver sentado naquela cadeira. Então a resposta é sim, não tenha dúvida disso. Você tem medo do Boulos? São Paulo vota mal! Vota mal! São Paulo é uma cidade... Já colocou Erundina lá, colocou Marta Suplicy. Marta Suplicy. Haddad. É verdade. O Haddad tá com cabelo branco, você viu? Aliás, fizeram um meme meu que eu adorei. Pegaram aquela foto que vocês adoram, que eu tô chorando lá com a cabeça abaixada e colocaram assim, Abitaxa. Eu adorei. Tomei Abitaxa. Tomei Abitaxa. Tomei Abitaxa. Abitaxa é muito bom. Os memes, em meme, o Brasil... A gente é campeão. A gente é campeão em meme. Graças a Deus, né? Essa parte a gente é bom. Tem lá no interior eles falam assim, nós sofre, mas nós goza. Essa que é nós capota. Nós sofre, mas nós goza. Ô Tomé, a gente tava falando dos debates aqui, que os caras estão fazendo o corte, não é? Falando da Prefeitura de São Paulo, o cara tá focado em fazer o corte. Mas a política não sempre foi assim. Eu lembro quando eu era moleque vendo, é verdade, o Paulo Maluf com o Covas era porrada pra tudo que é lado. Ou você acha que mudou alguma coisa por conta das redes sociais? Porque eu acho que a política sempre foi um show, porque eles tentam fisgar o sentimento da pessoa naquele momento. Fala assim, pô, esse cara foi mais enérgico, então eu vou nele. O corte hoje em dia com as redes sociais é o que a gente tem de mais importante, é o que dá a maior visibilidade para o candidato, é o corte. Isso está acontecendo, a gente percebeu claramente no debate isso, né? Agora, quanta coisa a gente percebeu nesse debate, né? Tem gente ali que tá juntinho, né? Um toca a bola do outro. Mas esse negócio esse negócio aí, proposta. Esse negócio é ruim porque você reduz. Você não pode reduzir dessa maneira. Você não pode reduzir o cara a um corte. Sim. Não pode reduzir. Aí ferrou. Sim. Mas aí tem muito cara que tá ali se promovendo a um corte. Então, mas aí tudo que a gente falou, esquece. Aí você reduz. Aí mulher pode ser homem, o filho pode ser bonito, porque você reduziu de uma maneira. Tirou o contexto, né? Você tirou todo, você reduziu a discussão a isso. Quem faz o melhor corte? O que a gente não pode esquecer... É melhor escolher o mais bonito, ou tirar no paro ímpar. Mas tem uma coisa importante também. O corte dá a possibilidade de você poder resgatar coisas passadas. Dá a possibilidade. Então tem gente que falou que a diferença entre... candidato A e candidato B
era somente porque um tinha 9 dedos. Isso ficou marcado. A gente não pode esquecer. Tem coisas que foram ditas lá que a gente precisa recordar. Tem que prestar atenção. De todos os candidatos. E a gente não pode aturar pessoas desrespeitosas. Um dos candidatos foi atacado na família. Como que você ataca a família de uma pessoa? Você ataca, sim, você está falando agora. Você ataca. Eu tô tentando falar aqui sem citar nomes pra gente não. Como uma pessoa pode ter a sua família atacada, tendo no debate a sua mulher de 27 anos, os seus 3 filhos e o seu neto sentado lá, sendo atacada por uma pessoa que faz uma cara de princesa. Assim, essas coisas pra mim são inaceitáveis. Mas aí você vê o nível que chegou. É isso aí. A política. E detalhe, a gente tá falando de uma pessoa que também se disse que foi atacada. Então, ou seja, ela já veio, né? A pessoa já veio com essa questão aí e lá na frente colocou de boa. Sim, jogou a carta. A gente não pode ter baixo nível na política, porque tem que ter debate, tem que falar de propostas. Tem que ter o otimismo do que dá pra ser feito, tem que ter o pé no chão pra não começar a colocar ideias que não podem ser aplicadas lá na frente e a gente não entrega. Sabe uma das coisas que mais me incomoda na política? Você pode falar o que você quiser, fazer o que você quiser, de qualquer forma. Você tá lá, tem o teu mandato garantido. Eu não tenho um controle em cima do meu mandato. Ninguém pergunta o que eu faço, o que eu fiz. Eu não devo satisfação pra ninguém. Eu não tenho que entregar resultado de nada. É complicado, né? Você imagina uma empresa dessa maneira. Você precisa dar resultado, né? Não tem Vão te cobrar, uma empresa, como você tá falando. Vão cobrar. Mas é o problema da política. A política você só vai mostrar de 4 em 4 anos, você só... E no último ano você dá um gás pra você voltar pro poder. Exato. E aí posso fazer uma amarração da política, só pra gente fechar esse assunto? Você tá impossível hoje. Fazer uma amarração tá impossível É isso aí. hoje. Olha só, Você tá gaúcho. Aproveita que o Morgado tá no iFood. Sabe o que o Tomé tá parecendo? Candidato. Tá parecendo candidato. E bolso petista Eu sou ainda. candidato a nada. Rei da padaria Eu Mercedes. entendo o seguinte, eu larguei a minha vida empresarial e tive sucesso a minha vida toda para que eu pudesse estar na política levando princípios e valores. E que eu percebi lá dentro, se a gente não colocar pessoas na política que tenham princípios e valores, eu vou até dizer uma coisa aqui que muitos podem não compreender, não importa se é um pouco mais à direita ou um pouco mais à esquerda. Tendo princípios e valores, a gente muda o Brasil. Ou seja, se você não se colocar à disposição da política durante um período, você que tem capacidade para entrar, que eventualmente vai ter 4 anos, e não precisa fazer uma carreira política não, ficar anos e anos e anos, e se dedicar pelo Brasil, esse espaço vai ser ocupado por alguém que não tem capacitação técnica, por alguém que não tem princípios e valores, e a gente nunca vai conseguir mudar o Brasil. Então as pessoas de bem devem entrar para a política, ao contrário do que o teu pai te falou, do que a tua mãe te falou. Ah, a política só tem bandido. Não é verdade, tem gente séria na política. Tem gente séria. Só que nós precisamos de mais pessoas sérias na política. É só assim que eu acredito que a gente possa mudar o Brasil. Eu acho que se mudasse uma coisa, resolveria todo o problema da política. Acabar a reeleição. Quero ver. Isso é muito bom. Resolve. Quero ver. Eu voto a favor aqui. Eu voto a favor. Você vota? Resolve. Claro. Resolve uns 80%. Faz um mandato um pouquinho maior, mandato de 5 anos e acabou. Isso aqui aí, não deu certo. Aqui não deu certo. Foi o Fernando Henrique que... É verdade. É verdade. Sorbonne. Muito bem. Então, tá. Tomé, obrigado por você ter vindo. Da hora. Muito bom. Eu vou passar o Instagram para você. Tomé_Abduch. Tá aí para você o nosso deputado estadual. É o Tomé Abduch, deputado estadual por São Paulo. Conversou aqui com a gente.